Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Vivo. É um prazer ter vocês aqui novamente conosco. Esse aqui é o meu terceiro vídeo, espero que todos vocês gostem. Estou adorando esse projeto aqui do nosso canal. É um enorme prazer ter todos vocês aqui com a gente, curtindo os nossos vídeos, né? E nos ajudando aí a compartilhar conhecimentos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros apócrifos. Afinal, o que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são aqueles livros que eles foram classificados como livros não inspirados. Isso é um assunto que gera um pouco de dúvidas e controvérsias, porque quem é o homem para classificar aquilo que é inspirado por Deus ou não? Então, o vídeo de hoje vai abordar um pouco este tema e vamos lá. Vivemos atualmente no século XXI e temos disponível para todos nós um livro sagrado chamado de Bíblia. A Bíblia é uma coleção dos livros que são considerados inspirados, dos livros do cânon sagrado. Antigamente os livros eles eram lidos de forma individual, através de grandes papiros, onde os escritos eram escritos através de papiro e também no couro de animais. Logo após a morte de Jesus Cristo, muitos dos seus seguidores começaram a relatar todos aqueles fatos e todos aqueles feitos que Jesus tinha operado no meio deles. Naquela época, por volta do ano 30 ou 33 depois de Cristo, assim que Jesus morreu e foi ressuscitado e subiu aos céus, começou-se ali o cristianismo. Naquele tempo, o cristianismo ele não era uma religião oficial. As pessoas se reuniam nas casas de outras pessoas e conversavam sobre Jesus Cristo naquela época. Como o cristianismo ele era uma religião livre, que não sofria as censuras do governo ou das autoridades, as pessoas falavam livremente, abertamente sobre Jesus Cristo naquela época. Fato este que gerou várias vertentes do cristianismo. Naquela época, as duas maiores vertentes do cristianismo era o cristianismo sacerdotal, eclesiástico, que ele era bem organizado, e existia um outro cristianismo que era o cristianismo gnóstico, que ele era baseado em misticismos, crenças e outras coisas, porém relacionadas a Jesus Cristo. Estes dois principais tipos de cristianismo, eles conviviam paralelamente até o ano de 325, quando o imperador Constantino resolveu realizar o famoso Concílio de Nicéia, onde eles reuniram os bispos e padres e líderes religiosos daquela época para oficializar o cristianismo e escolher quais seriam os livros que iriam compor a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado. Foi a partir desta época que o cristianismo mais organizado, aquele cristianismo sacerdotal, em que havia uma hierarquia, não é, de padres, bispos e fiéis, e esse tipo de cristianismo, ele pregava que para você ter acesso a Deus, você deveria ter uma intermediação entre padres e bispos. Foi a partir desta época que o imperador Constantino, gostando deste formato de hierarquia, não é? Já que os imperadores eles possuem exército e eles acreditam que a hierarquia, assim como no exército, ela funciona e organiza muito melhor as coisas e todas as ações. Então, a partir desta época, o cristianismo gnóstico, que era aquele cristianismo que pregava que as pessoas tinham acesso direto a Deus, este tipo de cristianismo não era mais aceito entre as autoridades e as pessoas. Existem vários relatos históricos que a partir deste primeiro concílio, onde foram organizados os livros que foram considerados inspirados, houve muita perseguição para com tanto os fiéis gnósticos
quanto para os livros gnósticos. A partir então deste momento, muitos livros gnósticos eles foram queimados, eles foram destruídos, para que este tipo de doutrina não entrasse em choque e não contrariasse os ensinamentos dos livros que eram considerados canônicos. Foi aí então que muitos adeptos e fiéis do cristianismo gnóstico começaram a esconder os seus livros, a enterrá-los, a deixar eles fora, dessa perseguição que foi feita pelo outro cristianismo que foi oficializado como a religião oficial ou semi-oficial do Império Romano. Todos estes livros saíram oficialmente de circulação por mais de 1.700 anos, onde agora, a partir do ano 1800, através de escavações e através de descobertas por acaso, muitos desses livros foram encontrados em jarros de barro no deserto. Alguns desses livros foram encontrados enterrados, com os próprios sacerdotes daquela época. Acredito que de forma espontânea, porque esses sacerdotes queriam trazer consigo esses livros que eles achavam maravilhosos e trazê-los para a nossa época, ou de uma forma espiritual levar esses livros para o plano para o qual ele foi. A partir do momento que esses livros começaram a ser descobertos, de 200 anos para cá, gerou-se muita controvérsia e muita curiosidade das pessoas que tinham apenas como versão oficial da história os livros que estão na Bíblia. E estes livros apócrifos, eles trazem até uma outra versão das mesmas histórias que aconteceram naquela época. E é claro que o impacto destas versões das mesmas histórias contadas por estes livros apócrifos geraram uma certa curiosidade entre as pessoas para descobrir mais histórias do que aquelas que são contadas nos livros canônicos, nos livros que estão na Bíblia Sagrada. Com relação aos livros apócrifos, existem tanto livros escritos antes de Jesus nascer, que teoricamente seriam classificados como livros do Antigo Testamento, como também existem livros que foram escritos tanto na época em que Jesus estava vivo, como na época em que Jesus tinha subido ao céu, que são os considerados os livros do Novo Testamento. Então os livros apócrifos, eles abrangem o período de antes e depois do nascimento de Jesus Cristo. Os livros apócrifos, eles trazem histórias bastante interessantes e até versões diferentes das histórias que estão nos livros sagrados. Eu aconselho a todos vocês a primeiro ler todos os livros que estão na Bíblia e só assim depois começar a ler estes outros livros apócrifos para vocês fazerem comparações e conexões das histórias que são contadas através destas duas versões. Felizmente, eu já tive a oportunidade, através da internet, porque a nossa arqueologia hoje em dia ela pode ser feita através da internet também. Através da internet eu tive acesso a alguns livros apócrifos. Eu li esses livros, achei completamente maravilhosos, e após vocês lerem os livros sagrados, os livros que estão na Bíblia, vocês aí sim vão para esses livros apócrifos. Eu li o livro de Enoque, que eu achei um livro extraordinário, maravilhoso. Eu li o Proto-Evangelho de Tiago, que conta a história do nascimento de Jesus Cristo, que é um pouco diferente da história contada nos livros canônicos. Eu li também o livro de Jazer, que é um livro que ele conta paralelamente a história do Gênesis até mais ou menos o livro do Êxodo, que é um livro muito interessante também. Eu li o livro de Adão e Eva, que é um livro muito triste, muito complicado. Eu não quero nem falar um pouco sobre ele agora, mas assim que vocês puderem ter
a oportunidade, leiam o livro de Adão e Eva, e vocês vão entender todas as tentações que o ser humano passa aqui sobre a Terra. É um livro realmente muito triste. Existe também uma declaração, que é a declaração de José de Arimateia, que vocês também podem estar procurando aí pela internet. E vocês vão ver ali uma história interessante, né? Onde Jesus, basicamente, ele tira dos judeus, não é, o direito a todas aquelas promessas que Deus fez para eles e dá a todos os humildes que acreditam e cumprem a vontade de Deus. Certamente, um dos livros mais controversos e polêmicos é o Evangelho de Judas. Judas, aquele que oficialmente traiu Jesus. Nesse Evangelho de Judas, conta-se uma outra história. Conta-se que foi o próprio Jesus quem pediu a Judas para que ele o traísse e assim libertasse Jesus da sua prisão corpórea. Nestes livros gnósticos, não é? Que eles tratam ali o cristianismo de uma forma mística, eles falam que Jesus ele não era completamente humano, ele transitava entre o divino e o humano, e que o corpo dele, ao mesmo tempo, ele estava entre as pessoas e não estava. E Jesus também aparecia para as pessoas com formas diferentes. Acredito que essas histórias dos livros apócrifos, mais específico dos livros gnósticos, eles não soaram muito bem para o tipo de cristianismo mais organizado na época, que foi o que chegou até nós, até os nossos dias. Então eu espero que esse nosso vídeo aqui ele tenha gerado um mínimo de curiosidade em todos vocês, para que vocês comecem a pensar em novas versões das histórias que estão na Bíblia. Eu particularmente acredito em todas as histórias bíblicas, eu leio a Bíblia diariamente, aconselho a todos vocês fazerem isso, só que ao mesmo tempo eu também leio esses livros apócrifos, que eles contam histórias muito mais detalhadas, histórias muito mais precisas dessa época em que nós só temos como versão oficial as versões contadas nos livros que chegaram até nós através da Bíblia. Espero que todos vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Certamente, mais para frente, eu irei abordar sobre cada livro apócrifo. Espero que todos vocês tenham gostado do tema do nosso vídeo. Deixe os seus comentários, curta o nosso vídeo, ative o sininho para receber as recomendações dos próximos vídeos. Obrigado a todos e até a próxima.